eu falo que eu parecia um boneco, né? O que mandavam eu fazer, eu falava, faz. E assim, não, já tô em casa, não tem problema não precisa nem contar pra ninguém que ela morreu. Eu falava, como que eu vou chegar e falar pra irmã dela? Isso? Falava, pensava. Eu demorei assim, o Matheus falou, não, vou avisar sua irmã que aconteceu. Eu falava, não, já a gente tá em casa. Ele, não, mas a gente precisa avisar, né, que as pessoas, a gente vai ter que ficar internado, né, a Clara aqui em Araraquara, eu em outra cidade. E eu, não, morrendo de vergonha. Eu tinha tanto sentimento que eu não sei nem te explicar o que era, né, e eu falava assim, não. Você se sentiu culpada, talvez, pela morte? Tudo, acho vergonha? Que vergonha, culpa. E aí, a culpa é muito comum acontecer, né? Ah, e se eu tivesse falado para eu ficar internada à noite, né? E eu que pedi para ir para casa. E se eu tivesse vindo mais cedo? E se eu tivesse, né? Então, começa tudo isso. E são coisas que a gente não sabe o que fazer, o que sentir, o que falar. E as equipes que nos acolhem também não sabem, geralmente, né? Hoje a gente fala mais sobre isso, a gente tem trabalhado aqui no Brasil há uns 5, 6 anos já falando um pouco mais sobre a causa, né? Então, algumas instituições estão começando a se preparar, mas até então ninguém sabe o que fazer com uma família que perdeu o bebê. Eu ainda dei a sorte de me colocarem num quarto separado das outras mães. Tem muita mãe que fica num quarto com uma outra mulher que acabou de ter o nenê, né? E aí aquele bebê precisava nascer. Então a gente começou a discutir as vias de parto, né? Discutir o que ia fazer. E por uma condição minha de uma malformação no colo do útero, eu tenho 2 colos, né? A médica não conseguiu colocar o balão para dilatar o meu colo, que eu queria um parto normal. Eu acabei tendo que ir para uma cesárea, né? E aí na cesárea é outra situação, de ninguém sabe o que faz, o que fala para você. Muito delicado. Muito. E eu pensava, gente, e vinha todas essas coisas, né? Não, era o tempo dela, eu vou aguentar. Maria viu Jesus passando por toda aquela situação de violência, estava lá, mas ao mesmo tempo era uma dor, era algo que eu não sabia descrever, parecia que eu tinha um buraco no meu peito, bem grande, né? E aí eu tive todo esse processo do nascimento dela, e aí depois o volta para casa, né? O volta para casa de colo vazio. E quando eu comecei a retornar para a sociedade, né, de ver, por exemplo, eu não tive direito à minha licença trabalhista, que eu sou professora do Estado, o Estado não permite. Então eu falava assim, mas espera aí, eu sou mãe dela, né? Quem tem o INSS, tem a carteira assinada. É uma questão trágica. Trágica, e aí que envolve até saúde mental. Sim, né? Eu tinha que voltar ao trabalho com uma cesárea, aí o Estado negou minha licença saúde. E eles negaram sem explicar o motivo. E provavelmente é porque eles acharam que eu não precisava ficar. O que é luto de um bebê? Né? O que é esse luto? Nem os 40 dias de uma cesárea. Geralmente a pessoa fica, eu tive de afastamento, entendeu? E aí foi quando eu fui buscar, por exemplo, no espiritismo, que eram os lugares que eu frequentava, o consolo, e aí as pessoas também não sabiam me acolher, né? E eu ouvia toda a teoria que eu já sabia. E não era aquilo que eu queria, que eu precisava naquele momento. Eu precisava que alguém me desse espaço para chorar, que me desse espaço para falar, tô aqui com você. Então, eu me senti muito abandonada que triste, que pena, não é? Porque é isso que a gente tem que aprofundar aqui hoje no programa, porque é o que a gente falou aqui à luz da doutrina espírita, é o que a gente vai conversar, é o que a gente quer trazer aqui para o programa, a questão do luto, né, da dor subestimada, porque o espiritismo, claro, é uma doutrina muito consoladora, ele fala, ele traz que nós somos espíritos imortais, com certeza a Heloísa desencarnou, o espírito está, a gente não sabe hoje, né, onde está a Heloísa, foi para o mundo espiritual, mas não justifica o não sentimento da frustração, da dor, da tristeza.
Claro que o Espiritismo nos ajuda a não ter a revolta. Exato. Mas esse drama, né? Essa tristeza de passar por uma cesárea, de uma criança em óbito, de um bebezinho em óbito, voltar para casa de colo vazio, essa expectativa da mãe, da avó, do pai, do avô, da irmãzinha, todo mundo tinha criado uma expectativa. Sim. E é essa a diferença do luto de uma pessoa mais velha para um bebê, né? A sociedade, como a sociedade não conviveu com a minha filha, eles não sabem o quanto que eu amo essa minha filha, né? Eu ouvi assim, mas pelo menos você não ouviu ela chorando, assim, não teve tempo de se apegar, né?